Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e no coração de cada um de vocês. Queridos irmãos e irmãs, quando Deus veio à terra na pessoa de Jesus, adotou uma forma humana. Fisicamente, Jesus se parecia como qualquer outro homem. O mandato novo é de obediência ao representante de Deus aqui na terra. Quem me ouve, ouve o Pai, mas quem a vós ouve, é a mim que ouve. Não somos divinos nem únicos para determinar as nossas circunstâncias. Que abramos o nosso coração para ouvir o que Jesus vem nos dizer neste dia de hoje. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, do capítulo 17, do versículo 1 ao 9. A transfiguração. Naquele tempo, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E, erguendo ele os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, em Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao 9, Jesus nos mostra sua majestade e o seu sofrimento, para nos ensinar que não há triunfo se não houver batalha. Pouco depois de explodir o coração de São Pedro em Cesárea, quando proclamou Jesus Cristo como Filho de Deus, a transfiguração vem confirmar e vem dar aos 3 melhores discípulos um antigozo da glória definitiva antes das amarguras passageiras da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Este mistério é-nos contado por também São Marcos, São Mateus e São Lucas. O Divino Salvador, que recapitulava em si todas as grandezas do povo eleito, conversa com Moisés e Elias, os 2 arautos que tinham parcialmente prefixada sua missão. Tem havido santos que, numa hora decisiva da existência, ouviram uma voz divina. Assim, Paulo, então Saulo, perto de Damasco, ou tiveram aparições no céu. Na transfiguração, temos isso e muito mais. A cena gloriosa do Tabor destina-se a colocar na sua verdadeira luz a bem-aventurada paixão do Calvário. E a nossa vida cotidiana pode ser uma térmica de sofrimentos. Oferecida a Deus, torna-se já um vestuário de sua glória. Com esta visão sobrenatural, Jesus dava uma confirmação. A confissão de Pedro: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aquele instante de glória sobre-humana era o penhor da glória da ressurreição. O Filho do Homem vivia na glória do seu Pai. Quando Deus veio à terra na pessoa de Jesus, adotou uma forma humana. Fisicamente, Jesus se parecia como qualquer outro homem.
Ele teve fome, sede, cansaço. Sua divindade foi vista apenas indiretamente em suas ações e suas palavras. Mas numa ocasião, a glória divina interior de Jesus resplandeceu e se tornou visível. A história é contada em Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao 8. O mandato novo é de obediência ao representante de Deus aqui na terra. Quem me ouve, ouve o Pai, mas quem a vós ouve, é a mim que ouve. Isso também está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 16. Não somos divinos, nem únicos para determinar nossas circunstâncias. Por isso, todo aquele que quiser ter uma vida própria e independente não pode ser discípulo de Jesus. A regra da vida plena não é fazer o que convém, mas a obediência manifestada nas palavras da nuvem. A vontade divina manifestada da palavra que desceu do céu demonstra a vontade divina que é a norma das vidas que dele depende. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que, efetivamente, aproximava-se a paixão de Jesus, e 6 dias antes de subir ao Tabor, anunciou-o com toda a clareza. Tinha-lhe dito que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no 3º dia ressuscitar. Isso está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 21. Mas os discípulos não estavam preparados para ver sofrer o seu Senhor. Ele, que sempre se tinha mostrado compreensivo com os desamparados, que devolvera a brancura à pele danificada pela lepra, que tinha iluminado os olhos de tantos cegos e que tinha feito mover os membros inertes, agora não podia ser que seu corpo se desfigura por causa de golpes e flagelações. E contudo, ele afirma sem condescendências: devia sofrer muito, incompreensível, impossível. Apesar de todas as incompreensões, porém Jesus sabe para que veio ao mundo, sabe que deve assumir toda a fraqueza humana e a dor que ensombra a humanidade, e para poder divinizá-la e assim resgatá-la do círculo vicioso do pecado e da morte, de tal forma que esta, a morte, uma vez vencida, já não mantenha escravizados os homens, criados à imagem e também à semelhança de Deus. Por isso, a transfiguração é um esplêndido ícone da nossa redenção, onde a carne do Senhor se apresenta no esplendor da ressurreição. Assim, se com o anúncio da paixão provocou angústia nos apóstolos, com o fulgor de sua divindade confirma-os na esperança e antecipa-lhes o gozo pascal. Apesar não saberem exatamente o que significa isso, de ressuscitar de entre os mortos, conforme Mateus, no capítulo 17, no versículo 9. Em breve o saberão. Pai, que a transfiguração me leve a confessar Jesus como teu Filho amado, e a reconhecer que sou chamado a expressar o esplendor divino que trago dentro de mim. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.